Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo. Chegamos à parte 5 do Lihads. Então, se você está me ouvindo e ouviu todas as outras 4 aulas, meus parabéns, você é um campeão. Ache uma escada, suba correndo que nem um Rock Balboa, porque você merece, me ouviu falar por mais de 40 minutos. Mas termine a aula primeiro para garantir que tudo isso não foi em vão. A gente tinha parado justamente nos critérios auxiliares e nos critérios de desempate, para quando você está em dúvida, conseguir fazer o julgamento final e decidir por uma categoria. Então, a função dos critérios auxiliares é justamente essa. São características que permitem que você modifique a suspeição para hepatocarcinoma, seja para mais ou seja para menos. Existem características que favorecem malignidade e características que favorecem benignidade. As que favorecem malignidade permitem que você aumente a sua categoria em um número ou mais, mas o limite é Lihads 4. Que a gente vai ver mais para frente, Lihads 5 é a categoria máxima de suspeição, quando você tem certeza que aquilo é um hepatocarcinoma. Então, você tem todos aqueles achados maiores suspeitos de malignidade que a gente viu. Porém, a soma de vários fatores menores não dá um fator maior. Então, por mais que você tenha vários fatores menores de malignidade, se não tiver todos aqueles maiores, você não pode chamar de Lihads 5. Vai chamar no máximo de Lihads 4. Esses critérios que sugerem malignidade são válidos tanto para o hepatocarcinoma quanto para o Lihads M. Então, você diz que você suspeita que aquilo seja uma lesão maligna, não necessariamente o hepatocarcinoma. E por fim, os critérios favorecem a benignidade e permitem que você retroceda uma ou mais categorias. Nesse caso, você pode retroceder até o Lihads 1. Você não tem essa restrição de chegar à extremidade que tem na malignidade. Então, os fatores auxiliares que favorecem hepatocarcinoma vão no máximo até Lihads 4 e os fatores que favorecem benignidade vão decrescendo a suspeita no limite Lihads 1. Quais são os achados que favorecem malignidade? Eu vou citar eles rapidamente e no final a gente sumariza os mais importantes. Baixo sinal na fase hepatobiliar, quando se faz uma ressonância com contraste hepatoespecífico, o Primovich, o gatoxetato, que são contrastes que têm tropismo pelo hepatócito. Se você tem uma lesão hepática que não apresenta captação e tem outros sinais distintivos de malignidade, muito provavelmente aquele é um hepatócito que já tem uma morfologia, uma biologia tão alterada que ele nem se comporta mais como um hepatócito normal. Ele não concentra o contraste que tem tropismo pelo hepatócito. Então, isso já permite você sugerir que é um fator menor de malignidade. Hipertensidade na fase transicional, que também é uma fase relacionada com o gadolínio hepatoespecífico. Hipertensidade discreta moderada em T2. A gente vai ver em outras aulas que pequenos focos de T2 que surgem no interior de nódulos displásicos sugerem que esteja acontecendo a evolução para hepatocarcinoma. Restrição à difusão. O anel distinto. O anel distinto é uma lesão caracterizada pela margem de sinal ou densidade diferente do achado e do parênquima adjacente. Ou seja, uma margem tem características de tal forma que ele isola o restante do achado, tanto do restante do parênquima quanto do próprio parênquima da lesão. Ele é diferente da cápsula porque a cápsula, como a gente viu, é um achado bem específico. Aumenta o de realce que persiste na fase portal e na fase tardia. O Corona Enhancement, que a gente viu na aula passada, também é um fator auxiliar. A arquitetura em mosaico, que por definição é a presença de vários componentes de sinal ou densidade diferente no mesmo achado. Aspecto de nódulo dentro de nódulo. E a presença de gordura intralesional, que é um elemento patológico bastante característico do hepatocarcinoma. Gordura intralesional você pode caracterizar usando um ROI, quando você tem uma densidade menor que 40 unidades, ou quando se faz uma ressonância, sequência dentro e fora de fase, quando tem queda de sinal. As imagens para ficar mais claro, então. Esse aqui é um exemplo para vocês da arquitetura em mosaico, que eu falei para vocês, que são lesões heterogêneas, que apresentam componentes de diferente sinal, diferente densidade no seu interior. Então, a gente vê essa lesão bastante heterogênea, com componentes mais líquidos, componentes que realçam mais, componentes que realçam menos. Então, não é um critério maior, mas é um critério que sugere malignidade. Aqui aquele aspecto de nódulo dentro de nódulo, que eu já comentei com vocês algumas vezes ao longo da nossa aula. E aqui a queda de sinal na sequência dentro de fase para fora de fase. Perceba que essa grande lesão está bem mais escura na sequência fora de fase. Isso sugere a presença de gordura intracelular, que é uma característica do hepatocarcinoma. Outras características, então, depósito de ferro poupando a lesão, ou seja, um grupo de hepatócitos que tem uma fisiologia diferente do restante do parênquima, tanto que nem tem depósito de ferro no interior. Esteatose poupando a lesão, pelo mesmo raciocínio. Presença de produtos de degradação da hemoglobina e um aumento de tamanho da lesão, mas que não foi grande o suficiente para atingir aquele limiar de crescimento que a gente viu na aula passada. Mas você já pode sugerir que tem um comportamento maligno, por mais que não atinja aquele ponto de critério maior. Agora, quais são os achados que favorecem benignidade? Hipersinal homogêneo e intenso em T2,
hipossinal homogêneo intenso em T2 ou T2 estrela, isossinal na fase hepatobiliar, ou seja, contraste hepatoespecífico, mostra que a lesão tem hepatócitos que se comportam como os outros hepatócitos, a presença de vasos não distorcidos, realce similar aos vasos em todas as sequências, redução do diâmetro e a estabilidade de 2 anos ou mais. Aqui a gente vê nessa imagem sequência pré-arterial, portal, venosa e tardia. Preste atenção nos vasos, a gente vê cada momento um vaso diferente realçando. E se a gente comparar a característica de realce da lesão com do vaso, em todos os momentos ela é igual. Na fase arterial, ela está tão brilhante quanto a artéria hepática. Na fase portal, está muito parecida com os ramos portais. E na fase tardia, muito parecida com as veias hepáticas. Nesse caso, como seguiu todas as sequências do realce dos vasos, é um fator que favorece benignidade. E existem também as categorias de desempate, que é o critério final para a gente decidir entre uma categoria. Se você fez todas as análises, usou os critérios auxiliares e ainda tem alguma dúvida, existe uma hierarquia natural entre as categorias que eu já mencionei um pouquinho ao longo da aula. Em caso de dúvida, a gente sempre beneficia a categoria com menor grau de certeza. A categoria mais abrangente, não necessariamente a categoria mais benigna. Como assim? Quando você está em dúvida entre Lihades 1 ou Lihades 2. Lihades 1 é definitivamente benigna. Lihades 2 é provavelmente benigna. Qual que é mais abrangente? A Lihades 2, porque o seu grau de certeza é menor. Então você escolhe Lihades 2. Lihades 2 e Lihades 3. Lihades 2 é provavelmente benigna. A Lihades 3 você já não tem certeza. Então escolhe Lihades 3 porque é mais abrangente. E o raciocínio segue por aqui. O interessante ressaltar também, a gente já falou ao longo da aula, Lihades 5 contra o Lihades M. Lihades 5 definitivamente é hepatocarcinoma. Lihades M, lesão maligna. Melhor usar Lihades M, que você está dizendo que é uma lesão maligna, não necessariamente é hepatocarcinoma. Pode ser, não pode ser. E agora, por fim, vamos conversar sobre as categorias. Falei várias vezes do Lihades 1, 2, 3, 4, 5 e os outros, mas a gente tem que sumarizar para vocês conseguirem guardar isso bem na cabeça. Então, por fim, a gente vai classificar o achado em função do grau de suspeita para hepatocarcinoma em uma das categorias que a gente viu na aula. Lihades 1 quer dizer um achado definitivamente benigno, ou seja, você tem 100% de certeza que essa lesão é benigna. As características que ele apresenta são diagnóstico de achado benigno, e aí tem aquele outro caso que eu falei para vocês também, que é o desaparecimento sem tratamento de uma lesão que vinha sendo acompanhada. Lihades 2 é um achado provavelmente benigno. Tem uma alta probabilidade de benignidade, mas não tem todas as características de uma lesão benigna. Tem características sugestivas, mas falta uma ou outra coisa para você fechar o diagnóstico. Então você caracteriza como provavelmente benigno. Lihades 3 é aquela que tem probabilidade intermediária para hepatocarcinoma. Então, você não tem certeza se ela é benigna ou pode representar um hepatocarcinoma. Está ali no meio do caminho, probabilidade moderada. Essa lesão, então, não preenche os critérios para nenhuma das outras categorias. Lihades 4, que é provavelmente um hepatocarcinoma, tem uma alta probabilidade de representar, mas não 100%. Em geral, é achado com características sugestivas, mas não diagnósticas do HCC. E o Lihades 5, talvez o mais importante, é que aquele que é definitivamente um hepatocarcinoma. Tem tantas características de imagem que você tem 100% de certeza de que apresenta um hepatocarcinoma, inclusive você dispensa a biópsia. Então você não precisa fazer biópsia. Uma outra característica seria uma lesão que foi classificada como outra forma, Lihades 4, Lihades M, foi feita biópsia e comprovou ser um hepatocarcinoma. Então ela se torna um Lihades 5. Mas quando você dá no seu laudo Lihades 5, você está dizendo que aquilo é um hepatocarcinoma e não precisa nem de biópsia para comprovar. Lihades 5V é aquele que é definitivamente hepatocarcinoma invadindo uma veia. Você tem 100% de certeza que tem um material com características similares ao do tumor invadindo uma estrutura venosa. O Lihades M é aquele que é provavelmente maligno, mas não específico para hepatocarcinoma. Então, alta probabilidade de malignidade, mas com achados que não são específicos para hepatocarcinoma. Ou seja, eu acho que é um tumor, mas não tenho certeza que é um hepatocarcinoma. E você vai usar justamente esse caso que você tem uma ou outra característica que favorece algum outro tipo de tumor, uma malignidade, um colangiocarcinoma, mas não um hepatocarcinoma. E o Lihades tratado, o treated, é um achado que já sofreu algum tratamento loco regional. Agora vamos falar sobre o manejo. Existem algumas opções de manejo. Opção número 1 seria permanecer com a vigilância protocolar, ou seja, é considerado um screening negativo e o paciente continua fazendo o screening que ele faz normal. O 2 é encurtar esse follow-up, fazer um screening mais um intervalo de tempo menor. O 3 seria o uso de um outro método de imagem para tirar dúvida. E o 4 é a discussão multidisciplinar. Aqui, diferentemente do BIRADS, as categorias não estão ainda muito bem casadas em termos de manejo com a categoria. Como o Lihades é mais recente, ainda tem muita discussão para definir qual é a conduta adequada para cada categoria. Então, isso aqui é um esqueleto geral que tem variação de acordo com cada serviço. O grupo 1 serão aqueles que manteriam a vigilância protocolar.
são achados que não são suficientemente suspeitos para você achar que isso vai evoluir no hepatocarcinoma num tempo tão curto que tem a vantagem em você reduzir a sua vigilância. A maioria dos achados de RADs 1 e dos achados de RADs 2 se enquadram nessa categoria. Então, quando você tem um achado e você acha que ele é benigno e não tem chance dele evoluir para um hepatocarcinoma no tempo de intervalo de rastreamento, que é mais ou menos de 6 meses, você pode continuar com o seu rastreamento normal. Encurtar o follow-up, que é o nosso manejo número 2. Quando você tem um achado que você não consegue descartar o risco que isso vai evoluir para um hepatocarcinoma antes de chegar a época do paciente fazer o follow-up de novo. Nesse caso, você faz um intervalo menor, ainda falta um consenso na literatura de quão menor seria, em quanto tempo você repete o exame. Em geral, a gente faz isso para lesões de RADs 3, de RADs 4 e alguns de RADs 2, principalmente aqueles grandes, com mais de 1 centímetro, que você acha que é benigno, mas prefere não arriscar. Opção número 3, o uso de outro método de imagem. Geralmente é parecido com o raciocínio anterior. Você acha que essa lesão tem um risco de evolução para hepatocarcinoma nesse intervalo e você acha que um outro método ajudaria a elucidar esse diagnóstico. Como eu falei para vocês, depende de uma decisão clínica individual, caso a caso, se você vai fazer ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas em geral isso é feito também para as lesões de RADs 3, de RADs 4 e aqueles RADs 2 grandes. E por fim, a discussão multidisciplinar. Quando você realmente está em dúvida, você quer a opinião do especialista, você vai se reunir com o hepatologista, com o infectologista, com o cirurgião do aparelho digestivo, todo médico que tenha conhecimento de manejo do caso, preferencialmente no centro de especialidade, e baseado no conhecimento de outros casos similares, vão chegar a uma conclusão de qual é o melhor método, se vai ser feito uma biópsia, um controle precoce, um tratamento local regional ou se mantém o screening habitual. Então, pessoal, chegamos ao final da aula finalmente. Em resumo, que vocês não podem esquecer de todas essas 5 aulas. O LIHADS é um método de padronização de rastreamento do hepatocarcinoma, para que todos falem a mesma língua. Existem indicações bem específicas para populações-alvo específicas. Existem recomendações do protocolo dando fases bastante adequadas para que você consiga ter um exame de qualidade e acertar a maior parte das vezes. E lembrar que existem categorias especiais, aquelas lesões que já sofreram tratamento local regional, as lesões caracteristicamente benignas, as lesões com invasão vascular e lesões com características que sugerem outro tipo de malignidade. Por fim, os critérios maiores, critérios auxiliares e critérios de desempate, bem como as categorias e as condutas que a gente acabou de ver nessa aula. Então é isso, pessoal. Se vocês lembrarem, lá no começo da primeira aula, nós começamos vendo Prometheus, aquele titã que foi amarrado a uma pedra e condenado a ter o fígado comido todos os dias por uma ave. Mas Prometheus teve um final feliz. Ele foi resgatado por Hércules. Numa das aventuras de Hércules, ele matou a ave, desacorrentou Prometheus e o libertou. E eu espero que ao longo dessas 5 aulas eu tenha conseguido ser pelo menos um pouquinho Hércules para vocês e ter diminuído o sofrimento de vocês. Espero que tenha sido assim. Muito obrigado.